João 15. E vamos ler do verso 1 ao 11. E diz assim, um texto muito conhecido. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Queridos, antes de avançar na mensagem que eu quero trazer, 100% ligada a este texto, que foi aquilo que Deus ministrou esta semana ao meu coração, eu quero conduzir-vos um pouquinho no contexto em que o próprio Jesus, ele traz este texto da videira verdadeira de João 15 para os seus discípulos. Amém? Se vocês forem à Bíblia, vocês vão ver que o próprio Jesus, ele fala, né? E este é o chamado um discurso de despedida de Jesus. Ele acontece durante a última ceia, a noite em que, antes da sua crucificação. Este é chamado de um momento íntimo que ele tem com os seus discípulos. Se vocês virem em João 16, ali o próprio Jesus diz aos discípulos: eu vou, mas eu vou-vos deixar o Consolador, aquele que vai guiar as vossas vidas. Eu não vos vou deixar sozinhos. Então, nós podemos ver aqui todo um contexto em que Jesus prepara o caminho para a sua ida. Sabem? E ele, nesta preparação do caminho para a sua ida, ele deixa recomendações muito importantes. Sabem? Extremamente importantes aos seus discípulos, para eles não fazerem as coisas dali para a frente de qualquer maneira. Se vocês virem lá em João 17, Jesus faz uma oração em que ele pede ao Pai, não é? Para que as coisas aconteçam, para que os seus sejam um, para que o mundo veja. Uma oração muito conhecida. E em João 18, Jesus é preso e é levado para ser crucificado. Então, nós podemos ver aqui em João 15, neste texto desta videira verdadeira que é muito conhecido, eu creio que de quase todos aqui, que Jesus, ainda ontem, quando eu voltava a ler, sabem, e eu passava ali aqueles capítulos, eu dizia assim, realmente, Jesus preparou, ele fez de tudo para preparar os seus discípulos. E todos estes ensinamentos, eles vêm para nós hoje, queridos, como alertas, como preparação também para nós, para que nós estejamos vigilantes, para que nós não sejamos enganados, queridos, num mundo que em permanência quer nos enganar. E cada vez mais nós podemos ver, queridos, que as coisas são feitas com tanta subtileza. É ou não é verdade? Satanás vem e tenta vir à vida das pessoas bem disfarçado. E se nós não estivermos realmente ligados e bem atentos àquilo que o Senhor nos quer ensinar, àquilo que Ele quer fazer e trazer à nossa vida, queridos, nós temos que estar atentos. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Eu, durante o louvor, houve um momento que eu fui ali atrás e fui orar e eu pensei em fazer esta pergunta à igreja. Quando tu sais da tua casa ao domingo,
para vir ao culto. Glória a Deus por isso. E tu vens e tu entras aqui nesta sala. E graças a Deus tu tens o privilégio de fazer parte de uma igreja organizada. Amém? Uma igreja toda organizada. Tu chegas à porta, tu és super bem acolhido ali fora. Tens irmãos que dão as boas-vindas. Tens os irmãos do MO que recebem com um sorriso na cara. Que estão aqui dedicados domingo após domingo a servir na casa do Senhor. Tens a oportunidade de ir ao café e de beber um café maravilhoso, comer um pão de queijo maravilhoso feito pela Jade. Hoje voltaram os pães de queijo da Jade, tá? Para quem não sabia. E é assim, tens a oportunidade de deixar as tuas crianças ali, no Ministério Kids todo organizado, que hoje tem uma festinha para eles, amém? Glória a Deus. Porque sempre que o carnaval acontece lá fora, nós fazemos questão de preparar algo especial para as nossas crianças ali dentro, para fazê-las andar em contramão daquilo que muitas vezes na escola tenta ser incutido. E às vezes os pais nem estão atentos àquilo que está a ser ministrado nas escolas aos filhos deles. Cuidado. O mundo, de uma forma subtil, se nós não discipularmos os nossos filhos, quem vai discipulá-los é o mundo. Cuidado. Então a igreja, sabem? No final, quem chega aqui pela primeira vez tem a oportunidade de passar pelas boas-vindas, em que recebe da igreja, sabem? Um miminho, não é? Uma demonstração de um interesse pela tua vida quando tu chegas aqui pela primeira vez. Chegas aqui e tens a oportunidade de ouvir um ministério de louvor avivado, com vozes lindas, tudo preparado, tudo estruturado, maravilhoso. Mas a minha pergunta para ti nesta manhã é a seguinte. Quando tu vais ao culto, quando tu sais da tua casa e vens ao culto, tu vens aqui para assistir ou tu vens aqui para participar daquilo que Deus está a fazer? Porque assistir é simplesmente chegar, escolher uma cadeira e assistir a uma programação. E eu não quero que tu me respondas. Eu só quero que tu penses sobre isto. Ou tu vais participar num culto que é feito para Deus. Sim, porque deixa-me lembrar-te. O culto é feito, não é para nós, queridos. O culto é feito para Deus. Nós estamos aqui juntos para cultuar ao nosso Deus. E a minha segunda pergunta para ti é: se tu vens para participar num culto que é feito para Deus, tu tens tido reverência a cada parte deste culto? Um momento da adoração. Tu entregas-te verdadeiramente em adoração. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou tu ficas durante a adoração sempre de olhos abertos, com atenção a ver o que é que se está a passar à tua volta. Tu entras e sais e vais à casa de banho e tal e coisa, e é uma agitação e não tens reverência nenhuma àquilo que Deus espera de ti e de mim durante o momento de adoração. Queridos, sabem, é muito importante nós pensarmos nisto. É muito importante nós pensarmos sobre isto. Porque, infelizmente, nós vivemos dias, e eu vou dizer como diz o pastor, e ali no domingo passado ele falou, não é MC Torres Vedras, são as outras igrejas. Queridos, muitas vezes nós vimos participar num culto, mas nós não vimos participar, nós vimos assistir, simplesmente, a uma programação, porque nós não preparamos o nosso coração para aquilo que vamos fazer, que é uma coisa tão séria. Que é exatamente numa vinda tua aqui que Deus pode fazer algo absolutamente sobrenatural na tua vida. Tu crês nisso? Tu estás aqui por isso? Não só por aquilo que Ele pode fazer, e que Ele quer fazer, e que Ele vai fazer se tu permitires, mas porque simplesmente tu o amas, tu o adoras, tu o desejas, tu o queres. Ele é o primeiro, Ele é a prioridade da tua vida. Tudo o que eu tenho é teu. Nós cantámos isso aqui nesta manhã. Tudo o que eu tenho é teu. Sabem, e este texto que eu acabei de ler, ele vai muito ao encontro disto.
Ele diz que Jesus, ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos enxertados na videira. O Pai escolheu-nos e designou-nos para darmos frutos. E muita gente, às vezes, por ignorância, pensa: mas dar fruto, eu sou um evangelista. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Dar fruto vai muito além disso. Os frutos falam de uma vida transformada. De uma vida na qual nós nos rendemos à presença de Deus e deixamos que Ele entre, esquadrinhe e remova e retire tudo aquilo que atrapalha o seu propósito, tudo aquilo que está a mais. Nós permitimos, não é a minha vontade, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu sujeito-me a isso. Eu estou disposta a que o meu orgulho seja arrancado, os meus achómetros, a minha maneira de pensar, talvez os meus pensamentos, sabem? Eu estou disposto a que esta metanoia aconteça dentro de mim para que haja uma transformação. Um divisor de águas, um antes e depois de Cristo. Sabem qual é um dos maiores problemas da Igreja do Senhor no mundo, queridos? Não é MCI Torres Vedras. A Igreja do Senhor, numa forma geral, de verdade. É que, infelizmente, muitas vezes essa transformação ela não acontece. E este texto, ele vai falar disso de uma forma muito séria. Sabem? Este texto, eu diria até que este texto vai falar disso de uma forma bem assustadora. E não sou eu que estou a dizer, meus queridos. É o próprio Deus que está a dizer para mim e para ti aquilo que vai acontecer. E é bom que nós estejamos cientes. Sabem, queridos, nós entramos este ano 2026 num ano de intensificar a nossa consagração. O Senhor nos tem chamado para isso. O que é que tu tens feito diferente? O que é que tu decidiste fazer este ano diferente para intensificar e não ficar igual àquilo que era o ano passado e nos anos anteriores? O que é que tu tens feito diferente para mostrar ao Senhor Deus? Não é às pessoas, queridos, não é ao teu líder, ao teu discipulador, ao teu pastor, não é às pessoas. É Deus. É tu quando falas com Ele, tu quando tens comunhão com Ele, o que é que tu tens feito e tens dito assim: Senhor, olha, para mim não é fácil, talvez seja algo mais sacrificial. Ninguém está aqui a dizer que é fácil, queridos. Não é. Mas é uma decisão, é um posicionamento para o qual nós somos chamados. Amém? Então, os frutos, a vara que está e permanece em mim, diz este texto: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, vocês são os ramos, e aquele que está em mim, esse dá muito fruto. E é assim, e o fruto, ele fala-nos de uma vida transformada. O fruto fala-nos de uma vida de obediência inquestionável. Obediência inquestionável, queridos. Enquanto o mundo lá fora celebra uma festa diabólica. Pastora, vocês sabem que hoje isso é falado abertamente, não é? Antigamente não era. Que há dias alguém dizia: porque a Páscoa é a festa dos cristãos. Não sei quê, é a festa de não sei quê. O Carnaval é a festa da macumbaria, da feitiçaria e do satanismo. Mas nós às vezes participamos. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver, é o 5º andar lá do inferno. Que entras no elevador e há um piso que se chama. Não tem nada a ver. Mas só aqueles que vão para lá é que vão saber. Sabem? Então os frutos, eles falam-nos de uma vida transformada. Obediência. Um caráter que resiste ao tempo. Sabes o que é que isso significa? Tanta gente chega maravilhosa à igreja. Pastora,
Ah, pastor, que fantástico, aquele irmão é crente. Que bonito. Mas sabem quando é que o nosso caráter é provado? Com o passar do tempo. Quando nós somos podados aqui, podados acolá, quando chegam momentos difíceis, tribulações, quando as coisas não correm como nós gostaríamos, quando alguém pisa no nosso dedinho do nosso pé, aí o caráter é provado. Queridos, e às vezes é tão assustador. Sabem, eu já tive ao longo destes anos, e eu vou-vos dizer com todo o meu coração, de verdade, diante de Deus, eu digo isto neste altar. Eu já tive coisas, situações de demonstrações de mau caráter em certos momentos assim específicos que Deus mostrou que eu não quis acreditar naquilo. Que eu pensei assim, não, Deus, não, essa pessoa ela vai mudar. Ela vai ser transformada. Vocês podem acreditar numa coisa, queridos, acreditem nisso, a sério, de coração. O desejo do coração dos pastores é que toda a igreja seja transformada de verdade. Um pastor, ele não tem a mínima alegria em chamar alguém de mau caráter. Ou, sabem, não tem. Porque ele foi chamado para que vidas sejam transformadas. Logo, o que ele mais deseja é ver esse processo lindo a acontecer na vida das pessoas. Sabem? Mas eu já tive, ao longo dos anos, sabem, às vezes uma reação. Uma coisa subtil. Acontece alguma coisa e a pessoa tem assim uma reação. Sabem quando há ali ou uma conversa difícil, ou uma chamada de atenção, em que o caráter é revelado? Vocês já passaram por isso? Vocês estão aqui comigo? Repreende esse sono agora, em nome de Jesus, tá? E ali, de uma forma muito subtil, aquilo até dói aqui no peito, que a gente pensa assim, e Deus mostra assim, caráter. Queridos, os frutos de uma nova vida é um caráter que resiste ao tempo. Todos nós começamos a nossa caminhada com Deus maravilhosamente, é ou não é verdade? Todos começamos bem, queridos, mas no fim de contas o que vai contar é a forma com que nós terminamos. Como disse Paulo, completei a minha carreira, guardei a minha fé. Sabem o que é que vai contar? É a permanência, é a nossa constância. Porque vai haver dias bons, vai haver dias maus. Queridos, vão haver situações e nós aí, o nosso caráter vai ser testado pelo tempo. Como é que se tem manifestado o teu caráter com o tempo? Um dos frutos é um caráter que resiste ao tempo. Sabem, os frutos de uma nova vida, eles falam de um caráter que resiste ao tempo e não de um carisma que impressiona as pessoas. Sabem? Muitas vezes nós somos iludidos. Pessoas que têm um carisma fantástico, uma eloquência no falar. Aquela pessoa fantástica, maravilhosa, que chega e abraça, e quando fala e quando canta. Como é o caráter dessa pessoa quando ela está sozinha? Como é a fidelidade dessa pessoa quando ela está sozinha? O que é que ela ouve quando ela está sozinha? O que é que ela vê quando ela está sozinha? E ninguém está a ver. Isto fala-nos de frutos, queridos. Nós, discípulos, somos ramos, precisamos de permanecer ligados à videira. Fala-nos de uma dependência vital. Vocês sabem que esta semana, eu até partilhava com o pastor antes dele embarcar para Bruxelas, no dia em que ele embarcou, eu dizia assim, Deus traz assim à minha mente umas coisas bem doidas assim, né? Sabem que esta semana, quando eu pensava nesta palavra, vinha ao meu coração a palavra acesso. Se está aqui algum enfermeiro ou médico aqui na sala, vai saber o que é. Nos hospitais, quando alguém é internado, é colocado um acesso.
E através daquele acesso, a pessoa, ela vai receber tudo aquilo que ela precisa quando ela está ali muito debilitada e em risco de vida, muitas vezes. É ou não é verdade? Aquele acesso é vital na vida de uma pessoa que está internada num hospital. E nós, queridos, permanecermos ligados à videira é vital na nossa vida espiritual com Deus. Por isso, eu escolhi este título que parece não ter nada a ver, mas nesta manhã eu quero te dizer assim, não percas o acesso. Não percas o acesso, por favor. Meu irmão, minha irmã, por favor, não percas o acesso, que é vital para a tua vida. Não percas o acesso. Abre o teu coração para que o Espírito Santo de Deus nesta manhã traga o entendimento se tu efetivamente estás ligado por esse acesso vital ou se não estás. Este texto, ele fala-nos de uma dependência vital. Sem isso, nada, não há vida espiritual. Ramos frutíferos são podados para darem mais fruto. O que é que isto significa? Este texto, o próprio Jesus também diz, sabe? Que Ele próprio vai podar a árvore. Ele vai podar os ramos. O que é que isto significa, sabem? O próprio Deus a fazer-nos uns cortes de vez em quando para sermos aperfeiçoados, para vivermos o propósito. Estes cortes, esta poda que acontece em nós durante a nossa vida é o processo no qual, infelizmente, muitos se perdem, porque não aguentam, porque não suportam. Não, porque isto é demais. E é exatamente aí que, infelizmente, muitos se perdem e voltam para trás. Perdem-se no meio do caminho, infelizmente. Mas sabem, até aqui eu falei naqueles que estão ligados à videira. Mas este texto, ele também fala-nos de outros, que são ramos infrutíferos, improdutivos, que estão lá apenas à espera do dia do corte. Vocês sabem que este texto, ele fala-nos de duas hipóteses apenas. E não sou eu que estou a falar. É o próprio Jesus. Duas hipóteses. Ramos que dão fruto. E esses que dão fruto vão ser podados para que possam dar mais fruto. E fala-nos de outra hipótese. De ramos que não dão fruto e que vão ser cortados e lançados fora. E eu queria te perguntar aqui nesta manhã, quem és tu? Pastora, quem és tu? Tu és um ramo ligado à videira que dá fruto? Ou tu és um ramo que está à espera apenas do dia do corte? Quem és tu aqui sentado nesta cadeira nesta manhã? O objetivo final, sabem, é que os frutos que damos, eles vão glorificar a Deus. Mas aqui nesta segunda hipótese, que o próprio Jesus fala no verso 2, podem colocar aqui, João 15, 2. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira a limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Estas duas hipóteses que eu falei, a que dá fruto, que é podada, que é aperfeiçoada ao longo do tempo, e aquela que não dá fruto e que vai ser cortada. E sabem que muitas vezes, esta que não dá fruto, ela fala de um crente nominal. Recebeu Jesus, foi batizado, fez o CMC, exerce um cargo na igreja, porém não nasceu de novo. Porque onde não há fruto, não há novidade de vida. E o que não dá fruto, Ele mesmo corta e lança fora.
Como é que nós temos vivido esse processo? Porque muitas vezes é no meio do processo que surgem as turbulências e os problemas e as desistências, queridos. Sabem, nós hoje, graças a Deus, nós temos uma equipa de intercessores maravilhosa. E eu gosto muito de conversar com eles. Eu sei que eles buscam a Deus, eu sei que muitas vezes eles vêm, né, mandam mensagem, pastor, eu senti isto de Deus e tal. E sabem que há uma mensagem, entre aspas, comum, que muitos deles, sem saberem até, ou talvez eles saibam por conversa uns com os outros também, mas eles partilham comigo, que é: pastora, há muita gente que está na igreja, mas que não está nem aí para Deus. Sabem, é muito duro ouvir isto. É muito duro nós encararmos a realidade, nós enfrentarmos a realidade. Sabem, porque não é nada disto que nós queríamos que acontecesse. Pastor, há muita gente que está a servir a Deus, mas que não tem o verdadeiro entendimento do que isso significa. Da honra que é, estão só ali como estão lá fora, de uma forma completamente natural. Tu tens a revelação no teu coração de que servir a Deus é o maior privilégio. Amém? Servir a Deus é o maior privilégio. É uma honra. Não tem que ser um peso. Quantos e quantos eu vejo desistirem de servir a Deus, e é tão triste, queridos. Vocês sabem que nós, como pastores, nós já, mais ou menos, nós percebemos a forma com que Satanás ele age para afastar uma pessoa. Sabem? E vocês sabem que uma das coisas que acontece primeiro é a pessoa desistir de servir. Porque eu não estou bem. Porque eu estou cansado. Cris, eu não estou a dizer que não há momentos que nós não vamos estar cansados, que nós não precisamos descansar, não é nada disso. Eu não estou aqui a querer ser religiosa, sabem? Queridos, há momentos que nós vamos estar cansados, claro que sim. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Quando estás cansado, tira umas férias, descansa um pouco a tua alma, o teu corpo. Mas não desistas de servir a Deus. Porque o único que pode estar a colocar isso na tua cabeça é Satanás. Não tem outro nome. Se tu estás aqui sentado nesta sala, nesta manhã, e em algum momento ao longo desta semana tu pensaste em desistir de servir a Deus, deixa-me dizer-te, quem está a colocar isso na tua cabeça é Satanás. Queridos, uma das coisas mais incríveis e mais importantes que nós fazemos na nossa vida é servir a Deus. Amém? Nós não podemos deixar de desanimar, queridos. O nosso chamado em Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Sabem? O nosso propósito, quando nós chegarmos lá ao céu, a primeira coisa que o Senhor vai perguntar não é quantas pessoas levaste, o que é que tu desempenhaste o propósito para o qual eu te chamei. Desenvolveste o propósito no qual eu te chamei. Queridos irmãos, nós temos que perceber aquilo que está a acontecer nos dias de hoje, espiritualmente falando. Esta semana, eu não gosto, nem sou, nem quero. Esta semana correu nas redes sociais um vídeo, que eu até partilhei no grupo da liderança, de uma família de pastores da Lagoinha, nos Estados Unidos, que entregaram o pastorado deles para se dedicarem aos filhos. Vocês viram? Muitos devem ter visto, não é? E alguns dizem assim, que coisa bonita. Mas onde é que na Bíblia está escrito que nós temos que largar o nosso chamado para cuidar da nossa família? Não está escrito em lado nenhum. Agora, está escrito lá que nós temos que cuidar da nossa família com zelo. Isso está. Agora, uma coisa não atrapalha a outra. Amém? Isso são falácias de Satanás. São falácias, mentiras de Satanás. Uma coisa não atrapalha a outra. É um privilégio nós servirmos a Deus e levarmos os nossos filhos a servir a Deus.
Porque quando nós desistimos de servir a Deus, sabem o que é que nós estamos a mostrar aos nossos filhos? Não é importante. É secundário. E o que é importante para ti? É as coisas que tu fazes no mundo? São as coisas naturais? São mais importantes do que as espirituais? O que é importante para ti? Sabem, eu creio que nós estamos a viver dias muito complicados. Queridos, muito complexos. Muito complexos, muito complexos. Em que Satanás, de uma forma subtil, ele está a vir e enganar tanta gente. E tanta gente está a ser enganada, queridos. E é uma tristeza tão grande. É com uma tristeza enorme que eu digo isto. Sabem? Não é com acusação, não é com apontar de dedo, é com tristeza que eu digo isto. Eu digo-te assim, não te deixes enganar. Tu precisas de permanecer ligado à videira. Tu precisas de estar ligado a esse acesso que traz uma seiva que é vital para a tua vida, ligado ao Pai, ligado a Deus. Tu precisas, eu preciso. Isso não pode ser uma coisa secundária na nossa vida. Tem que ser prioritária, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós iremos, Deus? Para onde eu irei sem Ti? Ah, pastora, mas está difícil. Ok, mas para onde é que eu vou sem Deus? Para o inferno? Ah, pastor, isso é muito forte, queridos. É a realidade. Sabem, acabou o tempo do mimimi. Porque lá fora, Satanás, ele está a fazer as coisas de forma clara. Percebem? De forma clara, direta. Só quem não tem olhos para ver é que não vê. Ah, porque o carnaval ia ser cancelado. Não foi cancelado. Isso foi só uma falácia. Sabem o que é que foi cancelado? O curso das criancinhas na sexta-feira. E hoje o desfile pela cidade, porque à noite tem sido uma pouca vergonha. E eu sei disto por pessoas que moram aqui no centro da cidade. Graças a Deus eu já não moro. Também já morei, também já... Queridos, não dá para a gente, sabem, levar isto de forma leve. Não dá, porque isto não é leve. O critério da permanência não é o que nós afirmamos. O critério da tua permanência, ligado à vara, como um ramo frutífero, não é aquilo que tu dizes. Diz ao teu irmão que está ao teu lado, não é o que tu dizes. Não é o que tu dizes, meu irmão. Não é o que tu falas, meu querido. Não é. É o que nós vivemos efetivamente. É o que tu vives, porque a tua vida fala mais do que as tuas palavras. A tua vida fala mais do que as tuas palavras. Tu podes falar muita coisa. Mas se a tua vida não reflete isso, blá, 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 uíscas, saquetas. Sabem o que é? É zero. Não produz nada. Fala barato. E o fruto, meus queridos, é visível, sem palavras. Quando passas por uma árvore, uma laranjeira, e ela grita assim, olha aqui as minhas laranjinhas, olha para aqui, olha as laranjas. Ela grita. Não. Tu passas e vês lá as laranjas. Elas estão lá, lindas, maravilhosas, viçosas, cor de laranjinha, no meio das folhas verdes. É visível. Está lá. Os frutos são a evidência de quem realmente permanece ligado à videira verdadeira. Em Mateus 7, o verso 16, é um texto muito conhecido que diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Em Lucas, o capítulo 6, o verso 43 diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros. Pelos frutos os conhecereis. Sabem, neste texto de João 15 há duas palavras relevantes. Uma é corta e outra é estando em mim. Só há estas duas realidades. Ou corta, ou está em mim e dá fruto. Ou corta e é lançado fora. A advertência de Jesus para os seus discípulos antes de ser crucificado, na última ceia, como eu já falei. O verdadeiro amor a Deus, o amor espiritual, é provado no meio da poda. Não é quando está tudo maravilhoso. O nosso verdadeiro amor a Cristo, quando nós vamos demonstrar se nós efetivamente permanecemos nele, é no meio da poda do processo. E todos nós vamos ter que atravessar um caminho que se chama processo para chegar ao propósito. Ninguém vai chegar ao propósito sem passar pelo processo. Ninguém, absolutamente ninguém. Às vezes alguns vão tentar criar atalhos, mas isso não vai produzir nada. Porque isto é efetivamente aquilo que acontece. E estando nele, aprende-se a viver não pelo que é momentâneo, mas pelo que é eterno. Nós não fazemos as escolhas da nossa vida pelo meu prazer momentâneo, mas é porque é por aquilo que é eterno, sabem? O nosso olhar deve estar mais firmado no propósito do que nas circunstâncias. Sabem porquê? Escuta com atenção. Hoje, talvez, tu estejas aqui neste culto e as circunstâncias da tua vida talvez digam assim: estou cansado, estou desanimado, é tão difícil. As pessoas são terríveis, é tão difícil lidar com gente. Só que o próprio Jesus nos diz assim, o quê? Cuida das pessoas, apacenta as minhas ovelhas. Sempre que eu encaro alguém difícil, que eu tenho vontade de orar e dizer assim, Deus, faz cair um raio. Vocês já tiveram vontade? Ah, pastora, não se diz isso. Mas pensa-se, né? Nós não podemos ser falsos. Ou vocês são tão santos com asas que nunca pensaram isso. Só que eu lembro-me sempre daquele texto que o próprio Jesus diz assim, apacenta as minhas ovelhas. E eu já me rendo a ele e digo assim, Senhor, perdoa-me pelos meus pensamentos, sentimentos, desejos. Queridos, é um facto. Então, as circunstâncias, no meio do processo, elas vão dizer, estou cansado, estou desanimado, é difícil, as pessoas são chatas, para não dizer outra coisa. Não merecem, não vale a pena. Tenho vivido muitas lutas, a pressão é muita. Este é o que tu vais sentir no meio das circunstâncias do teu processo. Eu e tu. Só que o propósito tem que falar mais alto que o processo. Tu e eu, nós temos que viver por algo que é eterno. Amém? Não é por algo de hoje, não é por algo momentâneo, porque quando nós vivemos por algo que é momentâneo, nós vamos tomar decisões erradas. Nós vamos tomar decisões erradas por um sentimento, por um pensamento, por uma circunstância momentânea. E qual é o propósito eterno de Deus para a tua vida? É nisso que tu tens que pensar. Esta decisão que eu vou tomar, ela tem alguma coisa a ver com o propósito de Deus, com aquilo que efetivamente é eterno. É assim que eu e tu nós temos que nos mover. Porém, o propósito, ele vai dizer assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam em mim, isto é uma prioridade, isto é uma chamada de urgência. Permaneçam em mim, meu irmão, minha irmã, se tu estás aqui nesta manhã a querer desistir, eu vou te dizer um recado de Deus, permanece nele. Permanece nele. Não saias deste culto a tomar decisões erradas, por favor. Pede ajuda, pede uma oração, pede um discipulado, uma conversa, pede um conselho a alguém maduro. Nós temos nesta casa homens e mulheres maduros, mas permanece nele.
O único que te quer fazer desistir das coisas de Deus tem um nome, chama-se Satanás. Não há outro. E nós precisamos de permanecer nele e dando fruto. Fruto de uma vida transformada, fruto de dependência, fruto de obediência. Nós precisamos, queridos. Nunca foi tão urgente nós termos que ficar, permanecer nele. Nunca foi tão urgente. Sabem? É extremamente urgente nós pensarmos nisto. Não desistas. Não desistas agora. Permanece, não abandones, luta. Aguenta no meio do processo. Se tu não suportares o processo, não vais alcançar o propósito. E atenção a uma coisa muito importante, que eu vou vos ler aqui. Nem todo o sucesso é um fruto. Porque esta passagem da videira verdadeira, ela diz, aquele que permanece em mim dá fruto. Cuidado, queridos, atenção, porque nem todo o sucesso é fruto. Nem todo o fruto é visível. Há uma diferença enorme entre resultados e fruto. Muitas vezes os resultados, eles vêm pela força do nosso braço, da nossa carne. Parecem coisas boas. Cuidado. Atenção. Porque o fruto é outra coisa. O fruto é obra do Espírito. Resultado pode ser obra da carne. Frutos só nascem de quem permanece ligado à videira. Nem tudo o que é aplaudido é fruto. Nem tudo o que aplaudimos agrada a Deus. Por vezes aplaudimos resultados e ignoramos frutos. Pessoas que mantêm uma imagem, mas não têm essência. Sabem qual é o destino delas? Pessoas que é só aparência, mas não têm essência. Infelizmente, as igrejas pelo mundo fora, até pastores, líderes, obreiros. Gente, a gente ouve cada coisa, cada notícia, cada coisa, cada dia, uma loucura. Cada dia uma loucura. Que às vezes eu ouço as loucuras, eu viro-me para eles, às vezes eles riem-se de mim, né? Eu digo assim, gente, eu não pertenço a este mundo. Misericórdia. Cada dia que passa eu percebo que eu sou uma cidadã do céu. Não cabe na minha cabeça algumas coisas que eu ouço. Cada dia que passa são coisas, sabem? Cuidado, porque muitas vezes no fruto, nós vamos querer fazer coisas achando que é fruto que não agradam a Deus. O próprio Paulo, ele disse lá em Gálatas 1:10, diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Atenção, frutos são caráter, santidade no secreto. Frutos são uma fidelidade no secreto. Frutos são quando ninguém está a ver. Um ramo que obedece. Servos mesmo sem aplausos. Nós continuamos a servir, porque nós não estamos ali para receber aplausos dos homens, queridos. Eu não estou aqui a ministrar esta palavra para quando eu descer daqui, eu receber palmadinha nas costas e assim, pastora, que palavra maravilhosa, queridos. Não estou aqui para isso, porque a mesma pessoa que me diz isso hoje, amanhã vai dizer que eu não presto para nada. Sabem? Eu estou aqui para obedecer a Deus. Eu não estou aqui também para trazer uma palavra que vos agrada e que vai trazer um afago ao vosso coração. Eu não estou aqui para isso, queridos. Eu estou aqui para ministrar com obediência aquilo que Deus mandou eu ministrar. É isso que eu estou aqui para fazer. Alguns gostam, outros não gostam tanto. Uns reconhecem, outros saem a criticar. Mas o que eu estou aqui para fazer é obedecer a Deus. Simplesmente. Amém? E é isso que nós devemos de fazer no nosso serviço, queridos. Os frutos é um jovem firme em santidade, mesmo quando ninguém está a ver, mas ele permanece. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabem, eu ouvia... Eu esta semana, quando pensava nesta questão do acesso, né, de nós termos que estar ligados a este acesso que é vital, né, como alguém que está ligado num hospital e que precisa daquilo para sobreviver, não é, daquele acesso,
Nós, espiritualmente, nós precisamos desse acesso a Deus que vai trazer essa seiva à nossa vida. Mas, infelizmente, muitas vezes somos nós que cortamos esse acesso. Porque nós não damos a importância, a reverência, nós não levamos com seriedade. Sabem? Nós não levamos isto, a nossa vida com Deus, com seriedade. Com a seriedade que ela merece, a nossa vida com Deus. Nós andamos aqui a pairar, muitas vezes. Sabem? E eu esta semana eu ouvia um pastor, que eu gosto de ouvir umas coisas dele. E ele dizia assim... e ele estava num podcast e ele estava a ser entrevistado, né? E esse pastor, eu até posso falar o nome dele, que foi ele que fez o Descend Brasil. Vocês viram? A semana passada foi tão lindo o que aconteceu lá no Brasil, não foi? Em vários estádios, em várias cidades do Brasil, foi feito ali um mover a Deus. Pastor, há muitos críticos também. Mas o que importa realmente é os frutos daquilo que aquilo produziu na vida daquelas pessoas. Amém? E eu sei que ali em cima daqueles palcos estiveram homens e mulheres de Deus, que eu reconheço, que eu honro, sabem? E foi muito lindo aquilo que eu vi. E esse que foi o Theo Hayashi, que foi o pastor que... Eu acho que ele foi o precursor deste evento, né? Foi aquele que organizou o evento. E ele estava a ser entrevistado num podcast. E alguém perguntava assim... pastor, mas você não é tentado? E ele dizia... Claro que eu sou. Então, mas eu sou tentado, eu não sou burro. Eu achei muito interessante, queridos. Eu até comentava isso com o João esta semana, quando nós vínhamos os dois no carro. Eu achei muito interessante. Não, os homens e as mulheres de Deus que pregam a palavra não são tentados. Claro que somos tentados. A toda a hora, mais do que vocês. Ou vocês acham que o maior alvo de Satanás não é atingir-nos a nós primeiro, porque vai ser mais escandaloso. Atingir a nossa família primeiro, o nosso casamento primeiro, porque vai ser mais escandaloso. Sabem? Então orem por nós, tá? Nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide-se para não cair. E nós estamos incluídos nisso, queridos. Somos tentados. Mas eu gostei do que ele disse. Eu sou tentada todos os dias. Agora, não sou burra. Não quero chamar ninguém de burra aqui nesta sala, né? Mas, efetivamente, se eu sou tentada e eu tenho consciência disso, eu oro, eu estou ligada na videira, eu sei aquilo que eu posso e não posso fazer, e eu sei aquilo que eu tenho que cortar pela raiz, eu não quero ser burra, porque assim seria muita burrice da minha parte, eu de um dia para o outro, por causa de uma tentação, um desejo momentâneo, uma coisa que aparece momentânea na minha vida, eu largar tudo e desistir de tudo. Eu seria burra se eu fizesse isso. Vocês concordam comigo? Eu achei interessante, queridos. E dá que pensar. Sabem, mesmo o próprio Senhor nos dizendo, sem mim nada podeis fazer. Nós, por vezes, infelizmente, nós insistimos em andar sem Ele, queridos, em levar a nossa vida sem Ele. E é tão perigoso. Isso é tão perigoso. Porque só há dois caminhos. Como eu já disse no início. Ou permanecemos nele, ligados a Ele, e frutificamos. Deixamos esta árvore, este ramo ser podado, transformado de glória em glória. Ou então só há outro caminho, que é nós sermos cortados e sermos lançados fora. Eu gostaria de te convidar a fechares os teus olhos durante alguns segundos aí, no teu lugar. Olhos aí no teu lugar. E pede ao Espírito Santo nesta manhã que revele ao teu coração, sem medos, queridos. Sempre que o Senhor nos confronta, Ele tem uma nova oportunidade para nós, amém? Se nesta manhã o Senhor está a confrontar a tua vida, o teu coração, é porque Ele tem uma nova oportunidade para ti, meu querido. Amém? Então pergunta-lhe com coragem, com ousadia aí no teu lugar. Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu, Jesus? Quem tem sido eu? Eu tenho sido uma vara que permanece ligada a ti e que tem dado fruto?
O fruto também nos fala do fruto lá de Gálatas 5, de amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, bondade, benignidade. O fruto também nos fala disso, de uma transformação, de uma vida transformada de glória em glória. O fruto fala-nos de homens e mulheres que quando veem, sentem o orgulho no coração, sentem algo ruim, algo errado dentro deles. Eles próprios dizem assim: Senhor, arranca de mim tudo aquilo que atrapalha o teu propósito. Quem tens sido tu? Tu tens sido um fruto. Tu tens dado fruto, tu tens sido um ramo ligado à videira, que tem permanecido mesmo diante dos desafios da vida, das dificuldades, das tribulações, do desânimo. Tu tens sido um fruto, uma vara que permanece e que dá fruto. Ou tu és alguém que está ali, parece ter folhas viçosas, mas não produz fruto. E o Senhor te diz nesta manhã, se tu não saís desse lugar, vai chegar o dia em que tu vais ser cortado e lançado fora. Pergunta ao Espírito Santo, abre a tua boca aí no teu lugar. Nós estamos no sítio certo para isso. Não tenhas vergonha, não tenhas medo, abre a tua boca e pergunta-lhe com ousadia, faz a tua oração aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar rendido aos teus pés, Senhor. Nós estamos neste lugar porque nós te amamos, porque nós te adoramos, porque nós te damos primazia, porque nós te damos reverência, porque tu és o Senhor das nossas vidas, porque nós queremos viver contigo até à eternidade. Nós estamos aqui para cultuar a ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, que nesta manhã tu possas revelar-te de uma forma poderosa neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Revela-te e manifesta-te em cada coração, em cada vida aqui presente nesta manhã. Em nome de Jesus. Transforma, Senhor. Transforma-nos, Senhor, a cada dia de glória em glória. Que nós sejamos essas varas que permanecem ligadas a Ti. Porque sem Ti nós nada podemos fazer. Sem Ti nós nada queremos fazer. Nós não queremos andar um milímetro, Senhor. Nós não nos queremos mover nem para a direita, nem para a esquerda sem Ti. Nós não queremos sair do centro da Tua vontade. Nós queremos ser homens e mulheres, a cada dia, ligados. Em nome de Jesus. Amém.